a gente teve o João, e hoje a gente está aí com a nossa querida Flávia, né? Nossa professora, né? Que a gente teve o privilégio de trabalharmos juntas. Eu dei aula junto com a Flávia, né? Nayara também deu aula junto conosco, né, Nayara? Então, a Flávia é uma professora muito querida e a gente ficou muito feliz quando ela aceitou o nosso convite de participar da Semana Acadêmica, trazendo aí todo o conhecimento que ela tem e que ela é referência, né, Flávia? Quando a gente fala em patrimônio histórico, a gente lembra sempre da Flávia. Então, muito obrigada, Flávia, por aceitar o nosso convite, por você estar aqui conosco, prestigiando o nosso evento, que agora está sendo online, né? Então, a gente teve, inclusive, alguns palestrantes de outras cidades, foi bastante legal a participação deles, né, no nosso evento. E hoje, então, é a nossa noite aí de encerramento, né, com você, né, a nossa estrelinha aí da nossa semana acadêmica. Obrigada, Ana, obrigada pelas palavras. Vocês todos são muito queridos por mim, foi um prazer. E um aprendizado, né? A gente brinca que a gente ensina, mas a gente aprende, né? A gente aprende muito. Ser professor nos obriga a estudar todos os dias, né? A verdade é essa, é um aprendizado constante. Então, realmente foi um prazer e realmente quem me conhece sabe que patrimônio é minha maior paixão, né? Atuo em várias áreas, sou arquiteta, especialista em patrimônio, minha especialização é patrimônio, turismo e desenvolvimento regional, desenvolvo trabalhos de restauro, tenho alguns projetos na área de restauração. Então, realmente é um prazer falar sobre algo que eu gosto e que eu acho importante a gente difundir esse conhecimento para que mais pessoas... Eu sempre brincava com os alunos, não precisa amar como eu amo, mas só respeitar, né? O que a sementinha que a gente quer plantar é essa. É a semente do respeito, do conhecimento, porque a gente só ama e só respeita o que a gente conhece, né? Então, conhecer um pouquinho mais permite que outras pessoas também passem a respeitar e passem a difundir essa informação da importância da preservação do nosso patrimônio. Acho que a ideia é essa, né? E é realmente muito importante isso, né, Flávia? Que nós, arquitetos, designers, engenheiros, que a gente carregue essa bandeira, né, de defender o patrimônio. Como você falou, nem todos irão atuar nessa área, né? Cada um tem a sua preferência. Vai ter gente que vai atuar na área de interiores, né? Tem gente que vai trabalhar mais na parte de execução de obra mesmo, e vai ter gente que vai trabalhar na parte de patrimônio, mas todos nós temos que defender, né? Levantar essa bandeira, né? E defender a preservação desses edifícios, né? A manutenção também deles, porque infelizmente muitos desses edifícios ficam abandonados até chegar ao ponto de cair, né? Como aconteceu recentemente, né? Com alguns edifícios. Então, é realmente assim importante que nós, profissionais da área, entendamos do assunto, né? E que a gente difunda todo esse conhecimento aí de preservação, ok? Além da questão da preservação, a questão de saber quando a gente não conhece até onde a gente pode ir, né? Então, conhecendo um pouquinho mais, a gente respeita até os nossos próprios limites. Olha, esse projeto eu não tenho capacidade técnica, né? E eu preciso de um especialista para atuar com plenitude, né? Então a gente também tem que ter essa consciência. E só o conhecimento nos permite isso, né? Uhum. Então tá, pessoal, olha só. A Paula já divulgou ali no chat o link para vocês acessarem e preencherem o certificado, tá bom? Não se esqueçam de acessar para poder garantir o certificado de vocês, tá certo? Flávia, então eu vou deixar agora as palavras com você. No finalzinho da sua fala, né, a hora que você concluir a sua fala, então eu vou abrir para os comentários e questionamentos dos alunos, tá? E daí a gente vai conversando mais à frente, tá bom? Obrigada, Flávia, mais uma vez.
Vou compartilhar com vocês o conteúdo. Então, o tema da nossa palestra, né, a gente vai falar sobre o patrimônio histórico e a necessidade da preservação. Exatamente isso que a gente estava conversando, né? Por que preservar e o que preservar, né? Então, a gente tem aí uma definição de o que é patrimônio. Patrimônio, quando a gente vai falar na questão do direito, é a herança que um pai deixa para o filho, ou uma mãe, ou seja, um ente quando falece, ele vai deixar a sua herança, que é um bem patrimonial, né? Que é um bem, que é um lote, é uma edificação, é uma herança que ele vai deixar para os seus familiares. Quando a gente já fala de patrimônio histórico, ele já é um pouquinho mais complexo, né? Porque a gente vai falar de bens que não podem ser medidos, porque eles estão muito enraizados com as questões das memórias das pessoas. Então, se a gente for falar um pouquinho da memória cuiabana, das raízes cuiabanas, o que a gente tem aí a gente vai pensar nas nossas memórias, né, de quem é de Cuiabá, com relação à alimentação. A gente tem a mojica de pintado, nós temos a farofa de banana. Então, você tem memórias que são memórias de paladar, né? Memórias de culinária, de que você gosta de comer. Se você for pensar em música, a gente vai lembrar da viola de coxo, do cururu e do siriri. Então, nós temos toda uma identidade que nos remete a todos os nossos sentidos, né? E, então, essa memória ela é algo muito pessoal e ela está muito relacionada à comunidade onde você está inserida. Quando a gente vai falar desse patrimônio na antiguidade, nós já tínhamos essa preocupação com a preservação. Então, a gente for falar de Roma, de Grécia, que são duas grandes civilizações, eles já tinham uma preocupação com a preservação desse patrimônio. Mas qual era o patrimônio que eles queriam que fosse preservado? O patrimônio que era voltado principalmente para os deuses, um patrimônio que eles queriam realmente que passasse de uma geração para a outra. Então, esses bens que eram construídos, eles eram erguidos em homenagem aos deuses, eles sim eram construídos em pedra, eram construídos em materiais resistentes para que eles pudessem ser passados de gerações para gerações. Então, eu coloquei o exemplo do Panteão de Roma, que é de 27 a.C., e do Coliseu. O Coliseu ele já é um edifício público, né? Ele era utilizado como anfiteatro, mas também tinha, os edifícios públicos, eles também tinham esse objetivo de que eles fossem preservados. Quando a gente pensa nas edificações da população, onde que essas pessoas, a pessoa comum, ela vivia, ela morava, né? Essas casas, elas já eram construídas normalmente em adobe, então o adobe que a gente conhece hoje, ele já era utilizado, a gente tem os vestígios arqueológicos desde as primeiras cidades, se você falar de Ur, que é uma das primeiras cidades, a gente encontra vestígios arqueológicos da utilização do adobe. O que é o adobe? É aquela argamassa, né, produzida de argila, água, né, que é ligante, estrume, pelo de cavalo, palha, que eram utilizados para aglutinar esse material. Isso tudo era colocado em formas de madeira, de tamanhos e forma, normalmente retangular, mas de tamanhos variados, e colocado para secar ao sol. Então, isso, ele era um material frágil, que quando tinha um enchente, quando tinha uma chuva mais forte, né, ele não resistia tanto a essas intempéries e, consequentemente, a gente não tem esses registros, a não ser realmente em escavações arqueológicas, né, dessas edificações mais simples. E aí, quais são os tipos de patrimônio? Né, a gente tem o patrimônio cultural. Quais são, né? Quais são dentro do patrimônio cultural? A gente tem os monumentos, os conjuntos e os lugares notáveis. Os monumentos, eles são obras arquitetônicas, são esculturas, pinturas, são grandes monumentos, são estruturas de natureza arqueológica, também são considerados monumentos. Conjuntos são grupos de edificações, tombadas, isoladas ou em conjunto, como, por exemplo, o nosso centro histórico. E os lugares notáveis, que são lugares de beleza excepcional, conjugadas com obras do homem, obras da natureza.
Sempre que a gente vai falar, se a gente for pegar uma legislação falando e definindo esse patrimônio, a gente sempre vai ver essa expressão de valor universal excepcional. O que quer dizer isso? Quer dizer que ninguém pode contestar o valor desse bem. E esse valor ele pode ser histórico, por momentos históricos que ocorreram, como grandes guerras, batalhas, momentos históricos diversos. Pode ser, no caso dos monumentos arquitetônicos, pela característica estética, por marcar uma edificação que marca um determinado estilo arquitetônico. Então, a gente vai ter essa variação nesses sentidos, mas pelo valor excepcional, quer seja histórico, antropológico, etnológico. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente tem o exemplo do Centro Histórico de Salvador, que é um tombamento em conjunto, ele foi tombado em 1985. É considerado um dos conjuntos arquitetônicos mais importantes das Américas, né? Por ser a primeira colônia de Portugal, pela riqueza arquitetônica, pela riqueza de estilos, né? Então ele tem grande valor e é um patrimônio mundial. A Brasília, né, que foi tombada também em conjunto em 1987, pelas obras arquitetônicas, né, de Oscar Niemeyer e pelo traçado urbanístico de Lúcio Costa. Então, ela foi tombada em conjunto, mas a gente também tem vários monumentos do período modernista que foram sendo projetados, construídos e automaticamente tombados pelo valor, por marcar esse período da arquitetura moderna. Paraty e Ilha Grande, que é considerado um patrimônio natural e cultural, pela riqueza paisagística, né? Tem uma riqueza paisagística muito grande, tem um remanescente acho que é a segunda maior área de Mata Atlântica, né? Remanescente, né? Nessa região. E o conjunto arquitetônico também é muito rico. Ouro Preto, né? Foi tombado em 1980, pelo conjunto arquitetônico também. Então, são exemplos, alguns deles, né, são exemplos de tombamento em conjunto. O Cais de Vão Longo, no Rio de Janeiro, ele é um patrimônio mundial também. Ele foi tombado em 2017. E ele representa esse período da escravidão. Então, se eu não me engano, tem o registro de que mais de 900 mil escravos passaram por esse cais. Então, ele tem esse valor histórico, né? E por isso do tombamento. O Centro Histórico de Diamantina, tombado tanto por ser um patrimônio histórico como por ser um patrimônio cultural. Ele foi tombado em 1999 e nessa cidade de Diamantina é patrimônio histórico porque várias pessoas importantes residiram, presidentes, residiram na cidade de Diamantina. O Santuário do Senhor do Bom Jesus de Matozinho, em Minas, é um patrimônio cultural. Ele foi tombado em 1985. O santuário, existe esse tombamento em conjunto e o tombamento da igreja. Ela possui 12 esculturas de Aleijadinho. E existe, inclusive, uma discussão sobre qual a situação ideal para se preservar essas esculturas. Existe um embate dentro do IPAM de que a situação ideal seria retirar essas esculturas e elas serem expostas em um museu e serem colocadas réplicas no lugar. Dentro das cartas patrimoniais e das legislações de preservação, isso é possível. Você pode retirar um bem do seu local, desde que dessa forma você garanta a preservação desse bem. Mas isso ainda está em discussão dentro do IPAM e não foi tomada nenhuma decisão a respeito, porque a comunidade não acredita que seria a melhor forma. Mas elas são esculturas em pedra-sabão, né, e estão expostas às intempéries, então correm o risco de deteriorização. As paisagens cariocas do Rio de Janeiro é considerado como patrimônio da humanidade desde 2012. É esse conjunto, né, paisagístico. E aí a gente vai falar um pouquinho do patrimônio natural. Dentro do patrimônio natural a gente tem os monumentos naturais, que são as formações físicas e biológicas. Nós temos as formações geológicas e fisiográficas e os lugares notáveis
naturais, né, que são de valor excepcional do ponto de vista da ciência ou da beleza natural. A gente tem aqui o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. É um patrimônio mundial, foi tombado em 1991. Ela tem uma riqueza muito grande arqueológica e histórica. Então, dentro desse parque, existem várias inscrições rupestres em cavernas, existem vestígios arqueológicos do homem pré-histórico. Então, ela tem uma riqueza muito grande, esse Parque Nacional da Serra da Capivara, e por isso é um patrimônio mundial. As Cataratas do Iguaçu, né, também patrimônio mundial, desde 1986. Fernando de Noronha, tanto pela beleza, como pelo fato de que algumas espécies só existem nessa região. E a gente tem aí o nosso Pantanal de Mato Grosso do Sul, que foi tombado, né, como um patrimônio mundial natural desde 2000. O Pantanal é a maior planície alagada do mundo e é onde existe a maior reserva de água doce também. Hoje eu assistindo uma reportagem onde um coronel que já está há mais de 20 anos se dedicando à preservação do Pantanal, e uma repórter da Globo falando sobre as queimadas. E a gente percebia neles, na fala, não só a preocupação, né, com tudo que já foi destruído, de bioma, de animais e de tudo mais, mas os dois emocionados, né, ele um coronel e realmente chorando e contendo as lágrimas, falando do Pantanal, porque ele já tem uma relação com o Pantanal de mais de 20 anos, e ele tem esse sentimento de pertencimento com o local. E a preocupação não só com os animais, com a vegetação, mas também com os ribeirinhos, com o pantaneiro, que eles convivem ali há mais de 20 anos, né? A gente vai entendendo um pouquinho mais desse sentimento de pertencimento, né? Dessa ligação com esse patrimônio. E aí a gente tem o patrimônio imaterial. O que é esse patrimônio imaterial? São as nossas representações, as nossas expressões. Então, dentro do nosso patrimônio de Mato Grosso, nós temos a viola de coxo, que é tombada. E o que é esse tombamento? Ele registra todo o processo de execução, de confecção dessa viola de coxo. Então, qual que é a madeira mais adequada? Como que ela deve ser tratada? Como que ela deve ser preparada? Ela precisa ser impermeabilizada? Ela precisa ser seca ao sol? Quanto tempo? Quais são todos esses procedimentos até a confecção final da viola, né? Qual que é essa corda que vai ser utilizada? Quantas são? Então, tudo isso é registrado e documentado para que seja preservado. Esses bens patrimoniais imateriais, eles são passados normalmente de geração para geração, de pai para filho. Um exemplo também que nós temos é a rede, né? Então, as rendeiras antigas, elas produziam o algodão, elas preparavam esse algodão, elas tingiam, elas faziam os novelos, né? Hoje elas compram pronto, mas elas faziam esse novelo para depois elas tecerem as redes. Então, esse saber fazer que é passado de pai para filho, que é esse patrimônio imaterial, ou seja, algo que a gente não pode tocar, não pode tangir, mas é por isso que é denominado como patrimônio imaterial. Então, a gente tem aí o ritual Iaucaua, né, que é da tribo indígena Ianauém de Mato Grosso, o samba de roda do recôncavo baiano, né, são tombados, e a gente tem vários livros de registro, não vai dar para a gente falar de tudo aqui, mas, por exemplo, o samba de roda, ele é registrado dentro das formas de expressão. A Feira de Caruaru, na Bahia, é registrado no livro dos lugares. Coloquei uma foto antiga, mas ela é muito forte ainda e tem um poder muito grande dentro da economia baiana. Várias pessoas de várias cidades se deslocam para comprar na Feira de Caruaru, e ela vende de tudo, de artesanato, a roupa, a bolsa. E ela faz toda uma economia girar, né? As pessoas vão lá, compram, revendem nas suas cidades. O frevo, foi inscrito no livro das formas de expressão. O Bumba Meu Boi, do Maranhão. E aqui a gente tem a renda irlandesa, que ela foi inscrita nos livros dos saberes.
em 2009. Ela é da cidade de Divina Pastora, bem enredada nesse universo feminino, e ela era pertencente à aristocracia. E a partir desse tombamento, a partir dessa inscrição, houve um trabalho com as mulheres da comunidade, criando cooperativas para que elas produzissem, para que elas vendessem, e ela virou também uma forma de sustento para centenas de artesãs. Então, esse patrimônio, ele deve ser preservado, mas ele também pode se transformar em uma fonte de renda, né, sustentável para uma comunidade, que é o que aconteceu com a renda irlandesa. Outro exemplo interessante são as bonecas carajás, né? Elas são utilizadas para a educação das crianças. E essas bonecas, elas são utilizadas de forma lúdica para que elas aprendam o ritual, para que elas aprendam o respeito à natureza, para que elas aprendam a se comportar e a viver dentro desse cotidiano indígena. Então, a boneca carajá, ela tem toda uma parte lúdica, né? Mas de passar, de ensinar essa criança a ser, né, um carajá. Então, ela é realmente muito importante na comunicação desses valores. Então, aqui a gente tem o porquê preservar, né? Qual que é a importância dessa preservação? Quem já foi meu aluno, né, eu sempre brincava. Gente, vocês têm álbum de família em casa? Vocês têm foto de quando eram crianças? Tem álbum da infância? E aí, o que a gente faz com esses álbuns de família? A gente rasga, a gente queima, a gente doa para alguém? Não, a gente guarda. Por quê? Mas por que a gente guarda? Porque faz parte da nossa história, faz parte da história da nossa família. Então, as nossas avós têm lá os álbuns de família, sentam, mostram para os netos. Esses álbuns são passados de pais para os filhos e são guardados, eles são mantidos dentro dessas famílias. Porque é uma forma de contar a história dessa família, né? Quem casou com quem, quais foram os filhos, esse aqui é da formatura do fulano. Então, são registros das famílias. Então, quando a gente fala dos nossos bens patrimoniais, eles também falam da história da nossa cidade, como que ela foi ocupada, quais eram as características arquitetônicas iniciais, quais eram as técnicas construtivas utilizadas nessas primeiras edificações. Então, fazendo essa analogia, né, com os álbuns de família, os nossos bens patrimoniais, os nossos bens arquitetônicos, eles têm esse papel de contar, de registrar essa arquitetura, de registrar esses momentos históricos. Falando aí de um exemplo de destruição do patrimônio, né? Quando a gente teve aí o rompimento, tem até um antes e depois, né, de Mariana, e quando a gente teve esse rompimento da barragem, toda a cidade foi destruída, né? Então a gente tem algumas imagens aí mostrando a área como ela era e como ela ficou após esse rompimento e da destruição que isso ocasionou em toda essa cidade. E aí, se a gente for pensar que a cidade, ela faz parte das nossas memórias, ela faz parte das nossas memórias afetivas. Eu, por exemplo, eu nasci em Cuiabá, a minha família não é cuiabana, minha família é baiana, mas, assim, as minhas memórias de infância, lógico, a gente ia para a cidade dos meus pais, eu também tenho essa ligação com lá, com a cidade de origem deles, mas a minha relação mais forte é com Cuiabá. Então, as minhas memórias são da rua que eu brincava, da casa dos meus pais, do quintal, dos quintais dos vizinhos, dos dias de chuva, quando chovia tinha manga, tinha caju, e a gente passava e pedia, né? Então, assim, toda essa memória de infância está relacionada com esse local onde a gente cresceu e passou a nossa infância. Então, quando a gente pensa em Mariana, toda essa população ela deixou de ter esse local de memória. Então, do dia para a noite, a cidade deixa de existir.
Então, é um rompimento muito grande com esses laços que são importantes e são fundamentais, né? Então, a pessoa, ela perde esse vínculo. Sem falar, né, Mariana era uma cidade histórica, tinha um centro histórico riquíssimo, várias delas, a gente está vendo uma das imagens, né, que a gente tem a igrejinha parcialmente destruída, né, provavelmente ela não resistiu a isso aqui, né, isso aqui eram fotos logo após o rompimento. Então, as imagens que tinham dentro dessas igrejas, elas foram ou destruídas com o impacto da lama, ou realmente foram furtadas. Então, muita coisa do nosso patrimônio foi perdido com o rompimento dessa barragem. Coloquei um outro exemplo, um exemplo nosso, mais próximo, né, que é a nossa igreja matriz. Ela era de 1722, passou por vários processos de modificação, de alteração de fachada, e até chegar essa superior direita, é a última, é a fachada que foi demolida. E em 1968 ela foi demolida. Esse período ele foi um período que em Cuiabá, que é um período do modernismo, e em Cuiabá várias edificações elas foram demolidas para dar espaço para esse momento modernista. E também, em paralelo, nós tínhamos já uma movimentação inicial tentando o tombamento do centro histórico de Cuiabá. Então, naquele momento, hoje a gente ainda tem um preconceito muito grande quando as pessoas falam em tombamento, mas naquele momento o preconceito era ainda maior, as pessoas acreditavam, vai tombar o centro histórico, eu vou perder a minha casa, vou perder o meu direito patrimonial, o imóvel vai deixar de ser meu, então é melhor eu demolir logo para poder construir alguma coisa que eu quero. Então, houve um boom de demolição, então várias edificações foram demolidas nesse momento, e a principal delas foi a nossa igreja matriz. O padre, o bispo, na verdade, no período, disse que ela estava condenada para justificar a demolição, mas foram necessárias 2 cargas de dinamite. A primeira trincou as edificações da frente, do outro lado da praça, né? O local que ela era é exatamente onde é hoje a nossa igreja matriz, na Getúlio Vargas. Então, trincou edificações do outro lado, bares, casas que tinham do outro lado da praça, e ela permaneceu intacta. Somente com a segunda carga de dinamite, que a gente consegue ver aqui que a parte da frente foi parcialmente destruída, né? E aí eles acabaram de demolir. Então, vamos pensar uma pessoa que nasceu na cidade de Cuiabá naquele período, e ela foi batizada nessa igreja, ela fez sua primeira comunhão, fez sua crisma, ela se casou nessa igreja, ela viu seus filhos se casarem nessa igreja, e de repente a igreja é demolida e ela deixa de existir. É um impacto muito grande, porque a população ela tem um sentimento, uma relação muito íntima, principalmente quando a gente fala de templos, né, de igrejas. A gente pensar a nossa igreja de São Benedito, né, o cuiabano tem uma relação muito íntima com a igreja de São Benedito. E de repente ela deixar de existir, né? Então o impacto disso na vida das pessoas é muito forte. Inclusive, com relação a Mariana, existe um estudo, né, do número de pessoas com depressão após o rompimento da barragem. Lógico que a gente tem aí vários fatores econômicos, né? As pessoas perderam tudo, perderam parentes, são vários fatores envolvidos, mas também tem esse rompimento dessa sua origem, né? Com essa sua origem. E aí, falando um pouquinho desse nosso conjunto arquitetônico de Cuiabá. O nosso tombamento ele é de 1993, foi inscrito no livro do tombo histórico de Belas Artes e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. O que foi tombado dentro do nosso centro histórico? O tombamento ele abraçou as 3 primeiras ruas, que a gente chama de Rua de Baixo, Rua do Meio, Rua de Cima,
que é a 7 de Setembro, Ricardo Franco e Pedro Celestino, que compreendem o nosso núcleo urbanístico, que é o embrião do nosso centro histórico, vamos falar assim. Então, o início da nossa ocupação, ela se deu ali em função da proximidade com o córrego da Prainha, né, que é onde foi encontrado o ouro nessa região e na região do Cochipó, são os primeiros registros, tanto que a igreja de São Benedito, né, a igreja do Rosário, é uma das primeiras capelas registradas. Então, foi nesse local que se deu a ocupação do nosso centro histórico. Então, esse tombamento, ele quis preservar o traçado das vias. Se a gente prestar atenção, são ruas estreitas, calçadas estreitas, porque elas eram feitas para as pessoas circularem, no máximo a carroça. A gente não tinha um automóvel nesse período. Então, por isso que as ruas são estreitas e as calçadas também. As casas são coladas umas nas outras. A gente não tinha um sistema de captação de água de chuva, né? Então, a gente observa que esses telhadinhos eram de duas águas, porque eles eram ou jogados para a rua ou jogados nos quintais. E a vegetação era toda concentrada nos quintais. Por isso, também, esse tombamento, ele engloba essa parte, todos os lotes, né? As características dos lotes também são preservadas. Às vezes alguém fala assim, mas professora, tem aquele quintalzão, não pode ocupar. Não pode ocupar, porque o tombamento, ele inclui tudo isso, inclui toda a ocupação, toda essa morfologia inicial do centro histórico. Trouxe aqui um mapa, então a gente tem, que é o nosso mapa de tombamento. Nós temos aqui, nessa parte central, é o centro histórico em si, que é o centro histórico tombado. Essas outras áreas coloridinhas aqui, então esse laranjado é o centro histórico tombado, e essas outras áreas coloridas são as áreas de entorno. Para nós arquitetos, o que é importante observar? Se eu, por exemplo, tiver que aprovar, tiver que desenvolver o projeto no centro histórico, primeira coisa eu preciso saber se é na área de tombamento ou se é na área de entorno. Por quê? Porque a minha legislação, a legislação federal de tombamento, né, ela é mais restritiva para essa área tombada, em questão de alteração de fachada, de demolição de paredes, de vão, de abertura, a gente não pode alterar nada nessas edificações, dentro dessa legislação. Já essa área de entorno, ela tem o objetivo de abraçar esse centro histórico. E qual que é o objetivo principal dela? É que eu não gere um impacto visual com construções na minha visualização paisagística, né, em relação a esse centro. Então, por exemplo, a igreja do Rosário, que eu acabei de comentar, acho que eu tenho uma foto dela aqui embaixo. Essa daqui. Ela está na frente do Morro da Luz, lá no alto. Imagina se alguém tem a brilhante ideia de construir um prédio espelhado atrás dela. Esteticamente vai impactar, visualmente vai impactar. Então, as principais restrições que nós temos com relação a essas áreas de entorno é com relação ao gabarito de altura. Alteração de fachada também, nós temos uma restrição, mas com relação à planta interna, é um pouquinho mais flexível. A gente consegue trabalhar um pouquinho mais. Então, aqui é o centro histórico, né? Nós temos o setor do Rosário, o setor do Morro da Luz, o setor da Bispo, o setor da Ipiranga, o setor da 13 de Junho, o setor da República, da Boa Morte, o setor da Mato Grosso e o setor da Barão de Melgaço. Se a gente observar, aqui, ó, ele faz um lacinho, né, para abraçar, para incluir nesse centro histórico. Aqui na esquina a gente tem o casarão que a gente chama de Capeme, e do lado é a casa de Bem-Bem. Então ele faz um ganchinho aqui, ó, só para incluir Bem-Bem e esse outro casarão nesse setor de tombamento principal. Estou olhando aqui meu tempo. E aí a gente tem alguns monumentos e espaços públicos tombados em Cuiabá. Então, eu já comentei da Igreja do Rosário, né? Ela é conhecida como Igreja do Rosário e Capela de São Benedito.
A igreja Senhor dos Passos, que é essa aqui, os fundos dela estão voltados para o Morro da Luz. É uma igreja que hoje a gente tem uma preocupação muito grande, porque ela tem uma trinca aqui na sua fachada e ela tem um risco de rompimento. Já nós fizemos um projeto de restauração e que foi paralisado, enfim, tem uma questão aqui com relação a ela e ela corre um risco aí se não tiver uma atenção especial. A Catedral do Senhor Bom Jesus, né, que foi demolida, e a atual matriz que foi construída exatamente onde ela era, é tombada em função de que a gente tem a parte da cripta no subsolo, que é onde estão enterrados alguns bispos e algumas figuras ilustres, né? Então, esse tombamento é de 1973. O Museu do Rio, Mercado do Peixe, né? Ele foi construído para ser utilizado como Mercado do Peixe, ele foi tombado em 1899. O Palácio da Instrução, o Memorial da Caixa d'Água, que vale a pena conhecer, acho que tem um roteiro turístico aí que dá para visitar dentro do nosso centro histórico, né? O antigo Arsenal de Guerra, ele foi construído para manutenção de armas, foi construído em 1818. E hoje é o Sesc Arsenal. O Museu da Imagem e do Som, conhecido também como Casa Alferes, né? Porque as casas eram construídas para pessoas ilustres, né? Para grandes cargos, então ela ficou conhecida como Casa Alferes. E recebeu o MISC em 2006. O Museu da Pré-História, Casa Dom Aquino, esses que eu estou citando, eles são tombados individualmente. O Museu da História, conhecido como Casa Dom Aquino, ele é chamado também de Casa Predestinada, foi construído em 1842, e nele nasceram Dom Aquino, que foi bispo, arcebispo, governador e escritor, e Joaquim Murtinho, que foi político, engenheiro, médico e precursor da homeopatia. O Museu Rondon, que foi criado em 1972 para ser um centro indigenista, e o Marco do Centro Geodésico da América do Sul, que teve sua primeira localização determinada por Cândido Rondon, em 1909, e foi confirmado depois também, para mim está cortando aqui, em 1975. E aí, só para fechar, quais são os órgãos de preservação do patrimônio? A gente tem internacional Unesco, então esses tombamentos que eu citei, é tombado, é um patrimônio mundial, é tombado pela Unesco. Nacional, IFAM, estadual, a gente tem a Secretaria de Estado de Cultura, que é a CECEL, e municipal, a Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá. Outros, a gente tem o ICOMOS, que é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, e o Monumenta, que é um programa de recuperação do patrimônio cultural e urbano, que é executado pelo Ministério da Cultura. Eu deixei aqui também algumas fontes, né, do que a gente pesquisou para elaborar esse material. Acho que é isso. Obrigada, Flávia. É muito rico toda vez que a gente conversa sobre o nosso centro histórico, né? Parece que tem sempre alguma coisinha que a gente consegue aprender mais e mais, né? Mas eu queria começar com alguns questionamentos, né? E que já tiveram alguns alunos que me questionaram, e eu falei bem assim, eu vou guardar essa perguntinha para a gente fazer para a Flávia lá na nossa semana acadêmica. Eles perguntaram assim para mim, professora, se eu tenho um cliente que ele tem um imóvel que é tombado, né, e ele está ali no centro histórico, e ele quer fazer uma reforma, qual que é o caminho? Por onde que eu começo, professor? Eu preciso procurar o IFAM, eu procuro a prefeitura, aonde que eu vou? Então, na verdade, o primeiro caminho é fazer essa análise mesmo. Onde que está esse lote? Qual que é a rua? Qual que é a quadra?
Porque se a gente olhar ali o mapa, você vê que ele vai... eu fiz, acho que eu não comentei, eu que fiz o inventário do centro histórico, né? Então a gente levantou em 2007 mais de 400 imóveis. E ele vai fazendo assim, algumas a gente pega a prainha, outras não, e ela vai assim, vai fazendo todo um trançado realmente, né? E aí realmente olhar a edificação, observar se ela está dentro desse perímetro de tombamento. Igual eu falei, a gente tem a área de tombamento, que é a legislação mais restritiva, e nós temos um entorno. Então, tem que saber certinho onde que ela está ali, onde que ela se encaixa, para saber se ela... E aí estudar a instrução normativa. A gente tem uma instrução normativa que ela vai tratar da área tombada e ela trata das áreas de entorno. Para cada um dos setores de entorno, você tem um gabarito de altura diferente, você tem questão de... ou seja, qual que é a sua altura máxima de cumieira, então, a altura que você pode elevar a casa, então, tudo isso é tratado na instrução normativa. Essa instrução normativa, inclusive, ela está sendo revisada. Tem uma mestranda do IFAM, que acho que deve estar perto de concluir, acredito eu, que ela está fazendo toda uma revisão dessa legislação. E essa instrução normativa a gente encontra lá no IFAM, né? No site do IFAM tem todas as informações no site. E assim, o último caso, ficou na dúvida, é procurar o IFAM mesmo. A prefeitura, nesse caso, não vai ajudar. Marcar, pedir para agendar com um dos técnicos para tirar essas dúvidas. Eu produzi esse material, eu entendo até que ficou meio amplo, mas é que eu queria que vocês tivessem esse sentimento de pertencimento, né, do porquê que a gente precisa preservar, né, porque a gente tem relações com essas edificações, a gente tem relação com esse meio onde a gente está inserido, né. E a gente precisa cuidar daquilo que é nosso, né, Flávia? Certeza, para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né, para as próximas gerações. Eu vi que a Paula falou com relação à instalação elétrica. Isso. Eu até participei de uma semana de arquitetura voltada para o patrimônio histórico, uma semana do patrimônio histórico. E uma das questões levantadas foi essa questão das fiações. Dentro das fiações existem 2 pontos. Uma, eu me lembro, quando eu fiz o inventário, a gente ficou um ano dentro do IFAM, né? E eu tive uma relação de amizade com o Cláudio Ponte, que hoje já é falecido, era superintendente, e eu acompanhei as discussões naquele momento. Eu sei que a Energisa, em 2007, ela tinha já um prazo final para execução dessa fiação subterrânea, que não foi cumprido. E em função dessa live que a gente fez na Semana do Patrimônio, a gente levantou essas informações. Então, o que eu sei? Que naquele momento não foi feito porque não existia um conhecimento mais profundo de quais são as tubulações que a gente tem ali. O que eu tenho de tubulação subterrânea já existente? Então, quando aquilo ali abrir para fazer o aterramento, vai ser, né, uma caixinha de Pandora. É mais ou menos isso. E aí, naquele momento, não tinha um projeto para nortear isso, e um levantamento dessas tubulações existentes, e não tinha um preço, né, um quantitativo, quanto isso vai custar, quanto que isso vai demandar para o Estado, para a Energisa, no caso. Então, naquele momento, foi paralisada a negociação em função disso. No PAC Cidades Históricas, eu fiquei sabendo que eles tentaram retomar, e foi feita uma negociação com o governo do estado, com o IFAM, mas o esboço ainda inicial desse projeto era muito, digamos, rudimentar, muito estudo preliminar mesmo, e aí eles não tinham a noção desse custo. E recentemente, em função do desabamento parcial da Casa de Bem-Bem, a Secretaria Municipal de Cultura teve que fazer um PAC de revitalização do Beco do Candeeiro. E aí, dentro desse PAC de revitalização do Beco do Candeeiro, eles tentaram essa parceria com a Energisa para fazer um projeto piloto. Então, o Beco do Candeeiro seria... Beco do Candeeiro, para quem não sabe, é ali atrás da Igreja Senhor dos Passos. A gente tem ali na frente do Morro da Luz, tem aquela pracinha que tem o memorial das crianças que foram assassinadas, né? É aquele bequinho.
ali entre a igreja e essa pracinha, perto da prainha. Então, ali seria o projeto piloto. E aí, eu acredito, assim, na verdade ficou uma incógnita, né? Mas a Energisa, acho que quando viu o montante de quanto teria que ser investido, ela desistiu, né? Então, pelo menos foi essa informação que foi repassada para nós, né? Então, existe toda essa briga, essa luta ainda em função disso. E aí, uma outra questão da fiação que a gente tem, além da fiação elétrica, a gente tem também fiações diversas de net, claro, das operadoras, que estão ali penduradas, sem uso, e que eles também têm um prazo a cumprir para que elas sejam retiradas. Então, são das fiações que a gente tem essas duas questões. Uhum. A Juliana também, ela comentou aqui que o Museu da Casa Dom Aquino está sendo reaberto essa semana para visitação. É uma boa notícia, né? Eu, pelo menos, sou fã da Casa Dom Aquino, acho que eles fazem um trabalho fantástico ali, de educação, principalmente voltado para essa parte da arqueologia, né? Educação patrimonial voltado para a arqueologia. Eles têm um acervo muito legal e desenvolvem várias atividades, então compensa visitar sim. A Paula falou também da questão da acessibilidade. Uhum. Que a gente... como que funciona a questão da acessibilidade nesses bens, né? Quando eu, por exemplo, eu vou fazer um projeto de restauração, eu tento adequar essa acessibilidade. E aí ela pode ser adequada, inclusive, com uma rampa de madeira que possa ser retirada. Uma rampa madeira, estrutura metálica, algo que possa ser removível e que não cause um impacto na edificação. Então, por exemplo, não lembro se bem a gente fez, porque bem tem o pátio do fundo, né? Então foi feita uma rampa de acesso nesse acesso dos fundos do casarão. Então o cadeirante ele não entra pela frente da casa, mas ele consegue acessar pela parte posterior. Mas o IFAM ele traz essa flexibilização. Se ele observa que o impacto na edificação é muito grande, o bem ele é preservado. Realmente digamos, a gente tem uma dicotomia aí, mas é o que acontece. E essa rampa também, ela deve ficar claro que é algo que está sendo feito agora, né? Sim. Com os elementos, né? Não forjando como se tivesse sido feito no momento da execução do imóvel, né? Como é um elemento novo, a premissa é essa. Quando a gente vai falar de restauração, de exceção de elementos novos, a gente tem várias questões aí que eu sempre comento assim. Restauração é caso a caso. Ela não é uma receita de bolo, ela não vai ser a mesma para todos os imóveis, não. Cada caso ele precisa ser analisado, né? Individualmente para saber, por exemplo, houve uma demolição parcial e vai ser reconstituído com as técnicas originais. Então, quem olhar posteriormente, se não tiver um registro dessa informação, ele vai achar que a casa nunca desabou. É original. Né? Então, por isso a importância de procurar um especialista, né, Flávia? Sim. Quando a gente pega uma casa como o Bem, por exemplo, acho que pode ser uma sugestão de uma próxima palestra, né? Porque é muita informação. Então, bem, a gente analisou cada uma das paredes. A gente olhando em restauração, a gente tem algumas coisas assim, por exemplo, olha, se a parede tem 20, tem 30 no máximo, é adobe. Se ela tem 40, é taipa. Não, bem, sim, tem parede de taipa de 60. São paredes duplas de taipa. E que se você não fizer o que a gente chama de prospecção, né, que é realmente ir lá espatular as camadinhas e tirar o reboco que tem ali e olhar o que está embaixo, você vai errar. É ciência, então, né, Flávia? É ciência. Bem, ela assim, foi desafiador. Foi desafiador, mas a gente gosta de desafio, né? A Rosa está comentando aí, Rosa Giovana. O IFAM é um órgão responsável por proteger os patrimônios históricos aqui em Cuiabá, mas gostaria de compreender por que em grande parte desses patrimônios estejam em degradação. Sinto que é uma pena, principalmente casarões antigos nos centros,
muito por falta do incentivo do Estado ou da Prefeitura. E a Paula, complementando, está questionando se existe alguma forma de obrigar o proprietário a preservar. Tá, vamos por partes. O IPHAN, ele é um órgão fiscalizador, né? Várias pessoas falam assim, Flávia, muita gente já falou assim, mas você não trabalha no IPHAN? Porque eu defendo o IPHAN realmente. Como eu fiquei, né, em 2007, eu fiquei um ano lá dentro, eu enxergo todas as dificuldades que eles passam. A verba do nosso país destinada para a cultura, ela é muito pequena, e destinada para o IPHAN, que está dentro da Secretaria de Cultura, do Ministério da Cultura, é de 0,02, se eu não estou enganado. Ou seja, de toda a verba que o país tem, né, para essas destinações, 0,02 vai para o IPHAN. Então, tem uma deficiência de quantidade de técnicos. Então, o IPHAN, ele é um órgão federal. Hoje, por exemplo, 2007, quando eu fiz um inventário, era uma subsede. Então, o IPHAN daqui respondia para o IPHAN de Goiás, se eu não estou enganada. Hoje não, aqui é uma superintendência, né? E eles atuam no estado inteiro para todos os patrimônios. Então, é o patrimônio, o que é tombado natural, as grutas, as cavernas, tudo, todas as cidades que a gente tem, Vila Rica, Cáceres, todos que a gente tem tombamento, o IPHAN tem que fazer essa fiscalização. Então, eu diria que é humanamente impossível. E eles acabam tendo que selecionar realmente, né? Eu falando de fora, né? Então, o IPHAN, ele faz esse papel de fiscalizar. E aí, às vezes, o IPHAN consegue essas verbas, mas essas verbas, elas são realmente administradas ou pela Secretaria Municipal de Cultura ou pela Secretaria Estadual de Cultura, dependendo do bem. Por exemplo, a Casa de Bem, ela é tombada, ela está dentro do tombamento federal, ela não é tombada individualmente, então ela está dentro desse tombamento federal, mas ela é tombada individualmente pelo Estado. Então, quando a gente fez o projeto, a gente tinha que responder para o IPHAN, para a Secretaria Municipal de Cultura e para a Secretaria Estadual de Cultura. Então, os três órgãos se reuniam para decidir e para analisar os projetos e para decidir se aquele era o caminho correto. E aí, esses órgãos também têm que buscar os recursos. No caso de Bem, o recurso ele vinha da Secretaria do município, até porque a obra que estava sendo realizada era pelo município, foi, digamos, uma imperícia da obra, da empresa que estava executando, que permitiu que ela desabasse. Então, essa questão de qual é o órgão vai depender muito. Então, quando a gente fala do conjunto arquitetônico tombado, é o município. E aí o Estado entra em alguns, por exemplo, a gente tem um trecho de tombamento que é só estadual no Porto, aí é o Estado. Aí a gente tem alguns imóveis que são tombados pelo município, pelo Estado e federal. Então é analisado também individualmente. E aí essa obrigação dos proprietários, eu vejo que é algo realmente muito complicada. Por exemplo, a Gráfica Pepe, eu vi essa briga lá do Cláudio Conte desde 2007, inclusive do IPHAN tentando comprar essa casa. Mas vários desses imóveis, eles estão em inventário. Então, se eu não me engano, a Gráfica Pepe, eu estou falando da Gráfica Pepe, mas como se todo mundo soubesse qual que é, né? É aquela que desabou a fachada, tá ali do lado do MISC, né? Que desabou a fachada no ano passado, se eu não estou enganada. Então, eu já vi essa briga, mas ela tem um inventário de mais de 100 proprietários. E aí, para entrar num consenso, é muito complicado. Existe o casarão do Beco, a gente chama de casarão do Beco Alto, que ele sofreu uma intervenção do IPHAN, então o IPHAN buscou o recurso, fez a intervenção estrutural, na época eles gastaram mais de 100 mil reais só nessa intervenção estrutural. E aí, as famílias, que parece que são mais de 200 proprietários esses, se eu não estou enganada, e são famílias abastadas. E nesse caso, até onde eu sei, né, não são pessoas que não têm condição.
e eles estão sendo processados para ressarcir a federação, que aí no caso foi o IPHAN, né? Mas se você tem uma edificação no centro histórico, eu escuto algumas pessoas falando assim, mas a pessoa não tinha que receber um recurso federal para conservar? Gente, as nossas casas, a gente não faz pintura anualmente, a gente tem uma goteira, a gente não vai lá e conserta, troca a telha, arruma, impermeabiliza, não ajusta o que tem que ajustar. Por que as casas que estão nessa área tombada, o governo que tem que fazer alguma coisa? Então, essas casas, elas também precisam ser... O proprietário tem que conservar. E não conservar e deixar que ela desabe, você está cometendo um crime federal. E aí você responde, né, numa instância superior a isso. Então, aí é bem complicado quando realmente precisa chegar a esse ponto, né? Acho que eu não... Tem outra pergunta aqui depois, né? Sim. Está perguntando sobre a embarcação de madeira que está ao Casa Dom Aquino, fora da área de visitação, às margens do rio Cuiabá. Nota-se que ela é muito antiga, fora dos padrões de hoje em dia e parece estar abandonada e se deteriorando. O IPHAN tem algum posicionamento ou conhecimento histórico sobre ela? Eu pergunto porque quando fui visitá-la, não me falaram sobre se ela é legítima ou apenas uma réplica ou algo do tipo. A última vez que eu fui, eu não lembro de ter visto, não vou saber te responder. Gostei, Leandro, que esse povo não larga o osso. É verdade. A gente vê muito... eu conheço muitas pessoas realmente interessadas, que estão nesses órgãos e que são interessadas, mas a gente tem várias pessoas que atuam com descaso, né? E não permitem que os processos andem, não permitem, e o nosso patrimônio vai ficando assim, né? À mercê de tudo isso. É uma pena, porque se você conhece alguém que vem de fora da Europa e conhece o nosso patrimônio, mesmo deteriorado como ele está, as pessoas ficam encantadas. E a gente percebe como quem é daqui não dá valor. Não valoriza, né, Flávia? Na sua fala inicial você falou isso, mas falou da importância para a arquitetura, para o design, e na verdade eu acho que a arquitetura, o patrimônio, ele tem que estar em todas as grades curriculares, de todos os cursos, tem que ser ensinado na educação infantil, na educação básica, no ensino médio, para que todo mundo tenha, saiba dessa importância de preservar e de valorizar. Não tem que ser um privilégio nosso, né? Todo mundo tem que ter esse conhecimento e esse sentimento de pertencimento, né, com o nosso patrimônio. A Rosa está falando que a nossa cidade tem muita história e muita cultura. E é bem triste ela não ser valorizada e nem preservada. E ela está agradecendo pela palestra incrível, Flávia, e nós agradecemos também. Né? Você Olha, é me coloco à sempre... disposição. Quem já foi meu aluno, adoro fazer aquela visita no centro histórico. Quando passar esse nosso novo normal, né, me coloco à disposição para a gente estar fazendo Vamos combinar. Vamos combinar, levar essa turminha lá para conhecer, visitar e poder ver de perto, né? Porque da gente ouvir você falando, a paixão que você fala, né, Flávia, já nos contagia, né? E daí eu imagino fazer uma visita com você, né? Deve ser assim realmente apaixonante. Vamos combinar, já foi, viu, Paula? Acho que a Paula até se surpreendeu. Ah lá, ó, já estamos criando uma listinha. A Nayara já está na lista de espera já. Olha só, muita gente se manifestando. Que legal, legal. Estou super à A gente disposição. pode deixar, inclusive, Flávia, como uma atividade da nossa próxima semana acadêmica, Sim, né? sim. Se Deus quiser, até lá a gente vai ter passado já por essa fase aí, e daí a gente já combina de fazer essa nossa palestra A gente faz lá a no Centro Histórico. palestra e depois a gente faz a visita. Ótimo.
Que é legal que eles veem, a gente, dentro do centro histórico, a gente tem lá muros de adobe, a gente tem pedra cristal, pedra canga, eles conseguem ver tudo, assim, ao céu, é um museu a céu aberto, né? Com certeza. E eu sempre comento, Flávia, sobre a sabedoria, né, dessas edificações antigas, porque principalmente no que diz respeito a conforto térmico, conforto acústico, eles dão um show, né, Flávia, nas nossas edificações atuais, né? Sim, também, né? A gente percebe nitidamente, você tá ali naquele sol derretendo e você entra nesses casarões, você fala, gente, como a gente desaprendeu, né? Acho que é a É palavra. verdade. Parece que a gente andou para trás, né? Aí, ó, tem aluno aqui falando que já conheceu, que já visitou. Eu tive vários alunos que me paravam, professora, quando que eu quero, quando é a próxima que eu quero fazer de novo, né? Mas é Já muito bom. vamos deixar combinado já então para nossa próxima semana acadêmica. Vamos sim. Bom, Flávia, eu queria muito agradecer. Você está vendo aí que os alunos gostaram muito, né? A gente fica apaixonada realmente em ver você falando, né? Sente toda essa paixão, realmente isso faz toda a diferença. Por isso que você é uma profissional tão excelente, né? Principalmente nessa área aí de patrimônio. E é muito bom aprender com a sua paixão, tá? Sempre que possível, nós estaremos te convidando, viu, Flávia? Pode convidar. Eu que Pessoal, agradeço, então, gente, pela oportunidade. É sempre um prazer, né? Falar é minha paixão. Então eu amo falar. A gente ama falar do que gosta, né? E plantar a sementinha. O meu objetivo é plantar a sementinha para que mais pessoas venham atuar nessa área ou que pelo menos dissemine a importância da preservação. Mas fico feliz, né? Eu sei que é muita informação. Eu fico, gente, eu preparando, falei assim, será que está muita coisa? Mas é que realmente é muito complexo, né? é verdade. Isso que a gente não falou, né? Quem foi meu aluno das cartas patrimoniais, dos teóricos. Mas aí a gente deixa um pouquinho para cada semana acadêmica, Flávia. Daí a gente vai sempre te convidar. Modo 1, 2, 3. É, Bom, fechamos aí com chave de ouro, então, nossa semana acadêmica. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, né, em especial aí a todos os palestrantes que estiveram presentes na nossa semana, aos nossos alunos que prestigiaram o nosso evento, aos nossos professores, colegas aí de trabalho, muito obrigada pelo prestígio, por estar participando. Gostaria de agradecer aí a nossa coordenação, a coordenadora Paula, que nos ajudou muito na organização do evento. Sem ela a gente não teria conseguido. Eu gostaria de agradecer a Nayara, que está aí quietinha, né, Nayara? Hoje ela não está mostrando o rostinho dela, mas nós organizamos com muito carinho, eu, a Nayara, lá no escritório modelo, os alunos. Né? Então, eu fico muito feliz, eu estou muito satisfeita. Eu acho que foi uma semana acadêmica bastante interessante. A gente trouxe diversos assuntos variados aí, que é realmente aí o nosso perfil como profissional, né? A gente atua em diversas áreas e a gente queria trazer um pouquinho de cada coisa para vocês. Espero que vocês tenham gostado e eu gostaria que vocês nos ajudassem aí para próximas semanas acadêmicas aí, quais são os assuntos que vocês querem ouvir, o que vocês querem discutir, sugestões aí. Então, porque a gente faz a semana acadêmica para vocês, alunos, né? Então, a gente gosta muito de ouvir vocês, inclusive o feedback de vocês. A gente vai colocar uma enquete lá no nosso Instagram também, para vocês avaliarem, para vocês nos falarem o que vocês mais gostaram e o que vocês querem ouvir nas próximas edições. Tá bom, pessoal? Uma boa noite, muito obrigada de coração para todos vocês. E hoje é sexta-feira, né, gente? Vamos aproveitar aí. Tchau, tchau, pessoal. Paula, você quer falar alguma coisa, Paula? Nayara, Rodrigo, tô vendo que tá aí também. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Bom, agradecer todos vocês, né, que participaram, desde os palestrantes, Nayara e Ana Cristina, sempre envolvida aí com esse processo, muita dedicação, porque mesmo sendo online não é fácil, né? A gente precisa ter toda uma organização
Então, parabéns, foi excelente a semana. Flávia, eu nunca fui, né, uma adepta a estudar o patrimônio, mas cada vez que você fala, né, eu vou aprendendo um pouquinho e vou gostando mais do assunto. Aquela visita realmente mudou, né, a minha forma de olhar o patrimônio e a cada dia a gente vai mudando um pouco mais, então maravilhosa. Desejar a todos os alunos, né, que participaram um ótimo final de semana. Participem sempre das nossas semanas, porque dá muito trabalho e a gente faz com tanto prazer para vocês. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Beijinho, Flávia. Beijo nas crianças. Obrigadão. Pode deixar, você também. Tchau, tchau, gente. gente. Tchau.